Eu creio que o ponto é o seguinte: nós estamos vivendo uma geração influenciados por aquilo que os estudiosos chamam de pós-modernidade, onde as pessoas não querem pensar, elas querem sentir. As igrejas hoje estão muito mais envolvidas com a questão do louvorzão do que com a questão do ensino. As pessoas estão muito mais buscando experiência do que conhecimento. As pessoas acham que o culto abençoado é o que provoca calafrio na espinha, e não o que acende uma luz na mente. Então, você percebe que muitas igrejas hoje não têm uma pregação consistente. As pessoas escutam tudo, menos exposição das Escrituras. Então, nós estamos criando uma geração analfabeta da Bíblia. E o que é mais curioso e contraditório, nunca nós tivemos uma geração com tanto acesso ao conhecimento como nós temos hoje. Quando eu era seminarista, na década de 78, aí, finalzinho de 70, década de 70, 78 e 81, mesmo sendo um seminarista pobre, eu podia comprar todos os livros evangélicos que saíam. Hoje a gente não consegue nem saber quais são os títulos todos que saem. Você só tinha uma Bíblia de estudo, que era a Bíblia Shed, Vida Nova, digo, era só aquela e acabou. Hoje você tem Bíblia de tudo enquanto é coisa que você possa imaginar. Todas as versões que você pode imaginar. E eu às vezes fico até preocupado, desculpa da propaganda contra aqui da livraria. O camarada tem tanta versão da Bíblia hoje que ele não tem um versículo de cor, ele não sabe mais, porque todo dia que ele pega a Bíblia, ele pega uma versão diferente, ele não decora nenhum versículo. Não decora. Então, nós estamos criando uma geração analfabeta da Bíblia. Esse é um fato triste. A igreja deixou de ser ensinadora. Hoje são os grandes eventos, hoje nós estamos lidando com algumas coisas tão esquisitas na igreja, por exemplo, da questão da tietagem, onde você tem que trazer um pregador que é estrela, você tem que trazer um cantor que é astro, você tem que fazer um grande movimento, e as igrejas vivem de movimentos e de acontecimentos. Tem que trazer uma coisa nova, senão o povo não vem. Está virando show, e nós criamos a ideia do show. A igreja virou um palco. A liturgia virou um show. E a Bíblia saiu de moda. Então, porque as pessoas não querem pensar, elas querem sentir. Creio que nessa avalanche a escola dominical está indo embora. E o profeta Oséias fala da parte de Deus para o seu povo: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então eu creio que as igrejas que querem levar Deus a sério, que não querem entrar na onda, que não querem entrar nesta canoa do pragmatismo, que busca o que funciona e não o que é a verdade, busca o que é certo e não apenas o que dá certo, precisa remar contra a maré, mesmo que seja impopular. Mas nós não fomos chamados para sermos populares, nós fomos chamados para sermos fiéis. E eu creio dessa forma. Baseado no que o reverendo Hernandes falou e o pastor Bitum, as igrejas de massa hoje, o que a gente vê são pastores que mal conseguem falar. A gente sai aí, vai entrevistar, eles não falam, não tem estudo. Muitos líderes dizem que só basta o chamado. E aí, qual o risco, então, que o povo sofre com isso? Eu vou dizer para você que eu tenho resistência com algumas escolas teológicas também, que eu não indico, porque o sujeito vai crente e sai incrédulo, sai ateu. Ele sai literalmente ateu e praguejando contra a Bíblia. Enfim, mas eu vejo que também há um tempo de maturação. Essa grande massa, principalmente, ela vem por causa do crescimento espantoso do pentecostalismo, mas em especial o neopentecostalismo da década de 70. Então, o Brasil vem e sofre essa avalanche,
esse despertamento com os neopentecostais. E eu sou do tempo em que, se um pastor pentecostal subisse no púlpito com esboço de sermão, é porque ele tinha perdido a unção. Ele perdeu a unção. Eu sou desse tempo que não se estudava, mas eu acho que as coisas estão mudando. Existem ainda grupos que não aceitam, mas me parece que estão sendo minoria. Eu posso falar de algumas coisas que são públicas. Por exemplo, a Universal do Reino de Deus, já há mais de 10 anos, procura uma universidade para comprar no eixo Rio-São Paulo. E agora está procurando a América Latina. Ele chegou a aceitar para fechar o negócio aqui com a Universidade São Judas Tadeu. Mas, na hora, um dos sócios da universidade não quis. O missionário R.R. Soares está com uma faculdade de filosofia e de jornalismo. E ele está querendo investir nisso. E outros que estão investindo. Por exemplo, o pentecostalismo que veio com o bispo Roberto Macalister. O filho dele foi estudar nos Estados Unidos e volta hoje a Vida Nova no Rio de Janeiro. O filho do Macalister é calvinista, reformado, e dá uma ênfase muito grande ao estudo. Então, todos esses líderes, eu creio que foi um momento de uma liderança leiga, que foi necessário por alguma razão. Os seminários estavam fechados e havia uma intelectualidade exacerbada, o pastor era inatingível, até o vocabulário, etc, etc. Mas eu creio que existam transformações sociais. Agora, eu fico pensando, você deve conhecer Guy Debord, é um pensador francês, que escreve um livro chamado Sociedade do Espetáculo. Basicamente, ele vai dizer no livro que as relações sociais passam a ser agora estabelecidas a partir da imagem. Não é uma sociedade imagética, mas é uma sociedade que tem as relações intermediadas pela imagem. Por que eu estou dizendo isso? Você imagina um pastor no interior da Zona Leste, ou no interior qualquer, que não tem uma formação teológica densa, não tem um estofo cultural, e ele liga a televisão, paga com muita dificuldade aluguel, por alguma razão começou a igreja, e está com dificuldade, ele liga a TV, e está passando um pregador norte-americano, ou mesmo nacional, com uma igreja lotada, uma banda de louvor sensacional, metais, e um coro, canto coral sem precedentes e tal. Ele está lá e, de repente, o pregador olha para ele e diz: você que está aí, você que está sofrendo, você que não consegue pagar o aluguel, você que não consegue pagar o dentista, seus filhos estudam em escola pública, por um acaso você tem um plano de previdência privada? O sujeito do outro lado, eu fico imaginando a cena. Você está com dor de dente, tem dor de cabeça, diz. Está numa casa com goteira, ele olha para o teto, diz: sou eu? Como que... Isso é revelação, isso é profético. Eu recebo, sou eu. Aí ele diz: eu também era assim. Mas hoje, depois que eu aceitei a doutrina X, dei 3 pulinhos para a esquerda e comecei a bater o pé direito no chão todas as vezes que entro em casa, olha o que Deus fez. Mostra a imagem da minha casa. Chama o João e a Maria. João, Maria, o que vocês... nós não tínhamos nada, nós éramos os piores do planeta. E agora? Olha aqui, é o 5º carro zero que a gente compra. Olha, a 3ª casa na praia. Nós não sabemos nós fazer com tanto dinheiro. Deus fez isso por mim. Deus me deu, depois que eu dei os pulinhos e bati o pé direito, resolveu-se tudo. Como fica a cabeça desse líder que está lá naquele lugar? Eu fico pensando. E não teve essas oportunidades. Eu não estou vitimizando esse líder. Fazendo, não, então ele tem que entrar. Não, e não estou dizendo que ele está predestinado a entrar. Não é isso. Mas eu fico imaginando com muita compaixão como esse líder na periferia olha esse pessoal que vem do estado. Por exemplo, uma televangelista norte-americana, no ano passado, teve as suas contas devassadas pela Receita Federal. E a Receita Federal não achou nada, enxuta. As contas da associação enxuta. E ela deu uma entrevista, e eu tive a oportunidade de ver a entrevista, ela disse: olha, eu tenho que ser milionária, porque a Receita Federal americana disse: não é possível, como você tem tanto dinheiro, a riqueza que você... Ela disse: eu
tenho que ser rica para mostrar ao meu povo a teologia que eu prego. Senão não estou sendo condizente com aquilo que eu prego. E ela aparece na TV, agora saiu, não sei se mudou o horário, mas do bom e do melhor. O Renato Ortiz, né, tem um livro sobre cultura e modernidade, e ele faz uma leitura da modernidade na França, do século XIX, e lá ele tem um capítulo que fala do luxo, e ele diz, o luxo só é luxo quando é mostrado. A teologia da prosperidade só pegou porque o pessoal que propaga mostra. Está aqui, ó. Agora tem um avião, a Christianity Today mostrou, né? Os pastores com aviões. Então ele diz, está vendo? Essa teologia deu certo. Porque se não der certo, não pega. Só caminhando um pouco ainda em relação a essa questão, por que que esses líderes não recomendam a estudar, sobretudo teologia? O grande drama para mim é o seguinte, é que esses líderes, eles não são ignorantes. Isso é planejado. Vamos dizer, se o povo tiver conhecimento, o povo não vai mais andar por esse caminho. Então, é uma ignorância controlada, vigiada, proposital. Esse é um fato curioso, e isso aconteceu no catolicismo, né? O livro do Futuro dos Povos Católicos mostra que as nações que foram colonizadas pelo catolicismo romano foram nações pobres. As nações colonizadas pelos protestantes foram nações ricas, porque um dos aspectos fundamentais da fé protestante é que o conhecimento, ele é importante. A ignorância não glorifica a Deus, é o conhecimento que glorifica a Deus. Agora, outro fato curioso é que dentro dessa propaganda, como ele está dizendo, da prosperidade, é uma propaganda distorcida e uma propaganda mentirosa. Porque ele pega um universo, por exemplo, de 1 ou 2, 3 pessoas que tiveram crescimento e teriam de qualquer outra forma, mas não apresentam os milhares, os milhões que deram tudo, perderam seu carro, perderam sua casa, perderam suas propriedades, que deram tudo para a igreja e ficaram frustradas, magoadas, feridas, decepcionadas com Deus por causa da ignorância delas. Então, o que é mais sério é que a mola, o vetor que move, que impulsiona essa gente é o lucro. Isso não é novo, não. Os profetas menores, quando a gente examina os profetas menores, você vai ver lá que existiam cabeças que compravam os juízes, que compravam os sacerdotes, que compravam os profetas, para pregar uma mensagem, para explorar o povo. E eles se enriqueciam e viviam nababescamente, e o povo na miséria. Então, isso é triste, isso é para chorar mesmo. Porque quando se cria esses esquemas todos, por exemplo, de formas, de meios de arrancar dinheiro, isso tudo é pensado, isso tudo é planejado, isso tudo é matematicamente analisado. Ou seja, se perdeu o temor de Deus, se perdeu o respeito e a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus hoje é um livro mágico para essa gente. Mágico. Mágico. Apenas para alcançar um propósito: lucro. Lucro.